Vamos falar das nossas primeiras duas grandezas físicas, relevantes para a descrição do movimento na cinemática, que é a posição e o tempo. Na fotografia nesse slide, há um registro de alguém andando na sala de aula. O referencial é o comprimento da parede, onde há o quadro verde, e orientado da esquerda para a direita. E eu represento por esse par coordenado x e y. Suponha que acima do quadro verde exista um relógio que registra o tempo à medida que o estudante caminha. Que no piso há uma fita métrica que permite dizer sua posição num dado instante de tempo. Então, com uma câmera fotográfica que registra uma fotografia a cada meio segundo, é possível registrar a posição, medida pela régua no chão da sala de aula e pelo relógio na parede. Então temos a segunda fotografia, a terceira fotografia e a quarta fotografia. Fazendo a leitura das fotografias que registram, cada uma, a posição e o tempo da pessoa que caminha na sala de aula, concluímos que a posição mudou conforme o tempo avança. Isto é o movimento. O movimento é descrito ao informar as grandezas físicas de posição e tempo. A linha imaginária no chão, ao longo do qual o estudante caminha, é o nosso eixo de referência. A posição é determinada pela localização neste eixo em relação a algum ponto de referência, escolhido arbitrariamente chamado de origem, que foi atribuído o valor zero apenas por conveniência. A partir da origem, as distâncias percorridas aumentam no sentido positivo do eixo de referência. Vejamos então, no quadro 1, temos a informação da posição e do tempo, a mesma coisa no quadro 2, no quadro 3 e no quadro 4. Então, cada quadro, cada fotografia, guarda duas informações essenciais, a posição e o tempo. Fornecer a posição em instantes diferentes no tempo determina o movimento, da mesma maneira que um filme faz. Estamos contando uma história. A cinemática conta a história do movimento dos objetos. Aqui temos um outro movimento, um pouco mais complexo. Primeiro, o estudante caminha para frente até o final do percurso. Segundo, ele fica parado por alguns instantes no final do percurso. Em terceiro, ele retorna a parte do percurso em marcha ré. Esse é um movimento concreto, aquilo que observamos, o fenômeno. Vamos agora tornar as coisas um pouco mais abstratas. Vejamos os intervalos de tempo e as posições de um quadro para o outro. Então temos a posição e o tempo medidos à direita de cada quadro. Então no quadro 1, o estudante se encontra na posição 0,4 metros, no tempo 0,5 segundos. No quadro 2, ele avançou 0,4 metros em meio segundo. No quadro 3 e no quadro 4. Enquanto ele anda para frente, ele percorreu 1,6 metros, num tempo de 2,0 segundos. No segundo percurso, quando ele fica parado, veja que a posição dele não muda, 1,6 metros no quadro 5, no quadro 6 e no quadro 7, mas o tempo avançou, o tempo não parou, 2,5 segundos, 3 segundos e 3,5 segundos. Então isso é o repouso. Quando o tempo avança e minha posição não muda, minha posição não varia, significa que eu estou em repouso. Finalmente, na terceira etapa do movimento, ele retorna parte do percurso em marcha ré. Como eu sei que ele está voltando? Veja que a posição agora é 1,4 metros no quadro 8, 1,2 metros, 1,0 metros. Ou seja, ele está retornando de onde ele começou. Ele está retornando à origem. Veja que o tempo avançou. 4, 4,5, 5 segundos. Então, na cinemática, veja que o tempo sempre avança, de 0 até o momento que eu pare o relógio. Mas as posições podem variar. Então, veja que no primeiro movimento, a posição varia de 0,4 metros para 1,6 metros. No segundo movimento, a posição não varia. E no terceiro movimento, a posição varia de 1,4 metros para 1 metro. Então, estou dizendo que ele caminha para frente, fica em repouso e caminha para trás. Tipo moonwalk. Repetir o movimento do estudante nesse slide e vemos a sequência de quadros de baixo para cima, quadro 1 até o quadro 10. Perceba que cada quadro guarda duas informações, a posição e o tempo. Do quadro 1 até o quadro 4
ele avança, ele se afasta da origem. Do quadro 5 até o quadro 7, ele permanece em repouso. E do quadro 8 até o quadro 10, ele retorna em marcha ré. Lancei as informações de posição e tempo de cada quadro em uma tabela. Na primeira coluna, temos o tempo em segundo. E na segunda coluna, a posição em metros. Veja que eu representei na tabela cores diferentes, que representam as trajetórias do quadro 1 até o quadro 10. Para frente, está em amarelo, são os quadros 1 a 4. Em repouso, a tabela está em vermelho e para trás a tabela está em azul. Na primeira trajetória, ele parte de 0,4 metros até a posição de 1,6 metros. No segundo trajeto, ele permanece em repouso na posição de 1,6 metros. E na última parte do trajeto, ele retorna em direção à origem. Ele sai de 1,4 metros para 1 metro. Olhando a tabela rapidamente, seria difícil associá-la ao movimento, caso eu não tivesse mostrado as fotografias, quadro a quadro. Não fossem as cores ilustradas na tabela, eu levaria um tempo maior para interpretá-la. Nas colunas dos tempos, eu vejo que os tempos são marcados a cada 0,5 segundos. E na coluna das posições, vejo que as distâncias aumentam em intervalo de 0,4 metros para frente. Depois há um repouso e não há variação da posição. E, finalmente, ao caminhar para trás, as distâncias diminuem em intervalos de 0,20 metros. Mais interessante seria representar esses dados em um gráfico da posição versus o tempo. E está aqui nessa imagem. Representa a posição no eixo vertical, veja que a posição é em metros, e o tempo no eixo horizontal, veja que em segundos. Em seguida, eu lanço esses dados nesse gráfico. Cada ponto representa a posição e o tempo. Amarelo para frente, vermelho em repouso e azul para trás. No gráfico, a tendência para cima dos pontos de dados entre os quadros 1 e 4, os pontos amarelos, indica que a minha distância da borda esquerda do quadro aumenta com o aumento do tempo e representa meu movimento andando da esquerda para a direita, isto é, andando para frente. Representando o intervalo de tempo em que eu parei, os pontos de dados permanecem nivelados no quadro 5 ao quadro 7, que são os pontos vermelhos. Finalmente, do quadro 8 em diante, os pontos de dados mostram uma tendência para baixo. Representa meu movimento de volta para a esquerda, isto é, no meu movimento de marcha reta. Aqui temos 3 representações para o movimento: o diagrama, a tabela e o gráfico. Veja que estamos partindo de algo concreto para algo mais abstrato. No estudo da cinemática, a interpretação de gráficos é extremamente importante. Talvez seja o aspecto mais importante quando vamos estudar os gráficos, e é onde os estudantes costumam falhar. Quero deixar claro para você um aspecto que pode levá-lo à confusão. O gráfico mostrado nesse slide é o gráfico da posição, que é o eixo vertical, como função do tempo, que é o eixo horizontal. Então, a primeira lição para você que vai estudar gráficos é ler qual a grandeza física que está representada em cada gráfico. Então, nesse gráfico, o eixo vertical é a posição e a unidade é metros, e o eixo horizontal é o tempo e a unidade é o segundo. Essa é a sua primeira lição. Agora veja o seguinte, lembre-se do movimento real, daquilo que nós estávamos observando. O movimento do estudante é em linha reta para frente, é representado ao longo do eixo vertical. Eu coloquei esse eixo orientado, esse é o eixo X. Esse é o caminho que o estudante segue ao longo do seu trajeto na sala de aula. Agora, essa orientação eu estou representando no meu gráfico no eixo vertical. O tempo foi deslocado no eixo horizontal simplesmente para facilitar a representação do movimento, pois seria muito difícil lançar a posição e o tempo ao longo desse eixo X. O primeiro ponto é o 0,5 segundos, e o estudante se encontra numa posição de 0,4 metros. Nesse eixo orientado,
eu guardo a informação da posição e do tempo. E no gráfico, essa mesma informação está deslocada no eixo horizontal, no eixo do tempo, 0,5 e 0,4 metros. Vejamos o segundo dado. Em 1 segundo, temos a posição, que era de 0,8 metros. Então aqui eu tenho no eixo horizontal o tempo, 1 segundo, e no eixo vertical a posição, 0,8 metros. O terceiro ponto, o estudante se encontra na posição 1,2 metros, no tempo 1,5 segundos. E o quarto ponto, o estudante se encontra na posição 1,6 metros, no tempo 2,0 segundos. Então esse é o trajeto ele indo para frente. Está inclinado porque o eixo dos tempos foi deslocado ao longo do eixo horizontal. Então são duas formas de representar o movimento. Num diagrama de movimento, nesse eixo orientado, ou num gráfico da posição em função do tempo. Veja como seria difícil representar o movimento de repouso no diagrama de movimento. Veja que agora eu coloquei o quinto ponto, o sexto ponto e o sétimo ponto. Ficaram todos sobrepostos no intervalo de 2 segundos a 3,5 segundos. E no gráfico eu consigo ler isso facilmente. Tempo 2,5 segundos, na posição 1,6 metros. Tempo 3 segundos na posição 1,6 metros. E tempo de 3,5 segundos na posição de 1,6 metros. E agora, retornando. Em 4 segundos, ele vai estar na posição 1,4 metros. No tempo de 4,5 segundos, na posição de 1,2 metros. E no tempo de 5 segundos, na posição de 1 metro. Então, repetindo para você, no diagrama de movimento, o movimento retilíneo do estudante para frente, em repouso e andando para trás. E agora olha isso no gráfico da posição em função do tempo. Então veja que a posição você sempre lê no eixo vertical. E o tempo você lê no eixo horizontal. O gráfico da posição em função do tempo fornece algumas informações relevantes. Vamos ver algumas perguntas. Onde eu estou no tempo 1 segundo? Veja que é dada a informação do tempo. Então, onde eu tenho que ler essa informação? Eu preciso ler essa informação no eixo horizontal. Então, no eixo horizontal, eu tenho essa informação de 1 segundo. Para saber a posição, eu sigo em linha reta até encontrar o ponto experimental. E, em seguida, eu traço uma paralela ao eixo horizontal até interceptar o eixo da posição. Então, eu tenho essa informação. Onde eu estou no tempo 1 segundo? Eu estou na posição 0,8 metros. Onde eu estou no tempo 3 segundos? Eu vou ao meu eixo horizontal, 3 segundos, traço uma linha paralela ao eixo da posição, até encontrar o meu ponto experimental. Encontrei meu ponto experimental, eu traço uma linha paralela a esse eixo horizontal, até cortar o eixo vertical. Essa interceptação me dará a minha posição no tempo 3 segundos. Onde estou no tempo 3 segundos? Na posição x igual a 1,6 metros. Onde estou no tempo 4,7 segundos? Veja que esse intervalo de tempo é de difícil leitura. Eu tenho que fazer uma aproximação. É alguma coisa entre 4,5 e 5 segundos. Então eu teria que traçar aqui uma paralela ao eixo da posição e seria alguma leitura entre 4,5 ou 1,2 metros e 5 segundos ou 1,0 metros. Veja que essa posição é meio difícil de ser fornecida, porque eu não tenho um dado experimental nesse tempo de 4,7 segundos. Qual o tempo na posição 1 metro para frente? Nesse caso é dada a informação da posição. Então eu faço essa leitura no eixo vertical, 1 metro. Agora para frente, então devem ser os pontos amarelos.
Só que eu vejo que não há um ponto experimental, um dado experimental. Então, responder essa pergunta não é muito fácil. Vejamos a quinta pergunta. Qual o tempo na posição 1 metro para trás? Onde eu estou andando para trás no gráfico? Eu ando para trás no gráfico nos pontos azuis. Encontrei um ponto experimental. Então, qual o tempo na posição 1 metro para trás? 5 segundos. Está lá a resposta. A sexta pergunta. Por quanto tempo eu fiquei em repouso? Eu vou ao meu gráfico e vejo quais são os pontos que representam a minha posição de repouso, que vai de 2 segundos até 3,5 segundos, que é a resposta. Então eu fiquei em repouso de 2 segundos a 3,5 segundos. Eu fiquei em repouso durante 1,5 segundos. 3,5 menos 2. E a última pergunta, quanto eu caminhei para trás? Eu vou ao meu gráfico e vejo o meu ponto experimental, que seria no tempo 3,5 segundos até o tempo 5 segundos, que representaria eu caminhando para trás. As posições são dadas no eixo vertical. Então veja que em 3,5 segundos a posição é 1,6 e em 5 segundos a posição é 1 metro. Então quanto eu caminhei para trás? De 1,6 metros até 1 metro, ou aproximadamente 0,6 metros. Finalmente, quais perguntas você não consegue responder exatamente ao ler o gráfico? Vimos que foram as questões 3 e 4, onde eu estou no tempo 4,7 segundos e qual o tempo na posição 1 metro para frente. Então, recapitulando, você deve ter percebido que não há uma informação exata para responder as questões 3 e 4, onde eu estou no tempo 4,7 segundos, então aqui no eixo horizontal, e qual a posição e qual o tempo na posição 1 metro para frente, a leitura no eixo vertical. Por que você não tem essa informação? Você não tem um quadro intermediário entre os quadros 9 e 10, isto é, entre os tempos 4,5 segundos e 5 segundos, e também não tem um quadro entre os quadros 2 e 3, isto é, entre os tempos de 1 segundo e 1,5 segundos. O que você deve fazer para ter essa informação? Nós precisamos examinar todos os quadros tirados entre aqueles mostrados. Vamos aprender a fazer isso nas próximas aulas.